Hello, people! Tudo bem com vocês? Joia! Gisele falando diretamente da Grande Londres. E no vídeo de hoje vamos falar sobre Princesa Kate. Pois é, vamos falar da Princesa Kate no dia 12 de junho, Dia dos Namorados. E por que nós vamos falar da Kate no Dia dos Namorados, Gisele? Porque foi o único tema que eu liguei namorados a Dia dos Namorados, porque hoje é né, Dia dos Namorados no Brasil. E é sobre o que exatamente? A Princesa Kate foi num casamento, né, na semana passada, certo? Certo. E aí, sabe o que virou a notícia? Virou a notícia que ela ficou frente a frente com um outro convidado daquele casamento também. E esse convidado era nada mais, nada menos do que um ex-namorado dela, quando ela estudava na época lá naquela universidade de St. Andrews. Vamos falar sobre isso então? Ai, meu Deus do céu, vamos falar. Se você está gostando dos vídeos, não deixa de dar um joinha que me ajuda bastante a, né, ressuscitar este canal, tá bom? Vamos lá, então, para uma notícia da revista Hello. A notícia: a princesa Kate fica frente a frente com o ex-namorado Rupert Finch em um casamento de família. A princesa de Gales mantém uma relação amigável com um de seus primeiros namorados da universidade, que foi convidado, inclusive, para o seu casamento real. O ex-namorado da princesa de Gales estava entre os convidados ilustres do casamento de Peter Phillips, o primo do príncipe William e Harry, né? E aí, segundo relatos, Rupert Finch namorou Kate por pouco menos de um ano em 2001, quando ambos eram estudantes na Universidade de St. Andrews, antes de ela conquistar o coração do príncipe William. O relacionamento deles foi até retratado na sexta temporada do The Crown, com um Rupert de cabelos compridos, interpretado pelo ator Ollie Green. Gente, eu não lembro dessa cena. Eu assisti o The Crown, mas eu sou dessas, assim. Eu posso assistir um filme 30 vezes. Depois de algum tempo eu esqueço e aí eu assisto como se fosse a primeira vez. Mas vendo as imagens, assim, dá pra, né, ver então que, inclusive, ele faz parte, né? Fizeram ali um personagem retratando ele. Na época em que começaram o romance, Rupert estava no quarto ano de seus estudos e, após se formar em St. Andrews, graduou-se na Faculdade de Direito de Guildford. Os ex-namorados parecem ter mantido uma relação amigável, já que Rupert foi convidado, inclusive, para o casamento real de William e Kate na Abadia de Westminster, em Londres, em abril de 2011. 2 anos depois, Rupert casou-se com a filha do quarto Marquês de Reading, Lady Natasha Ruffles Isaacs. O casamento realizado em Cirencester, em junho de 2013, contou com a presença da princesa Eugene e da ex-namorada do príncipe Harry, a Cressida Bonas. Ó, a gente podia falar sobre a ex-namorada do príncipe Harry também, né? O que vocês acham? Não, mas hoje não, tá? Hoje é o que tá. A notícia é essa. A Cressida estava nos noticiários esses tempos aí porque ela estava grávida. E aí, sempre que acontece alguma coisa com a Cressida, sempre falam, sempre vira notícia e mostram como ela, né, seguiu a vida dela, enfim. Natasha não é estranha, Natasha é a esposa do Rupert, tá? A Natasha não é estranha aos círculos da realeza, já que ela e Lavinia Brennan são as fundadoras da empresa de moda, a Belo London. Seus vestidos foram cobiçados pela noiva Harriet Sperling, agora Harriet Phillips, né? Casou com o Peter Phillips, Harriet Phillips, né? Ó, essa é a Harriet num dia no dia da missa de Páscoa em Windsor deste ano. Então, seus vestidos, né, da Natasha, são cobiçados não só pela noiva ali, né, no caso, bem como pela princesa de Gales, a duquesa de Edimburgo, e a princesa Beatriz também. Então, elas costumam usar os modelitos aí da Belo London. Em uma entrevista exclusiva à revista Hello, em 2020, Natasha disse sobre a duquesa de Cambridge, a princesa Kate. Ela disse o seguinte:
É sempre um prazer ver a duquesa usando Below. Ela é uma embaixadora maravilhosa para as marcas britânicas e isso é mais importante do que nunca neste momento. Fecha aspas. Isso ela falou em 2020, né, na época da pandemia. Então, pode ter ajudado bastante nessa época por conta dela aparecer. E é assim, quando aparece alguma criança da família real, com algum modelito, coisa parecida, é sempre a mesma coisa. Se aparece com um vestidinho, lembra que eu mostrei a foto anterior, do vídeo anterior da Lilibet com vestidinho? Então, eles conseguem localizar que tipo de vestido que é, a marca da loja, tal, e acaba, simplesmente assim, desaparece, sempre feito muita venda dessas roupas, né? Inclusive, o comércio fica muito na torcida que as crianças da família real sejam meninas. Por quê? Porque meninas, geralmente, que consomem mais, não é que consome mais, mas sempre tem, né, muito mais variedade. É só ver lá em loja de roupa infantil. Você tem um espaçozinho lá pro departamento de menino, mas para menina é, né, 90% do espaço, né? Então, se é menina, geralmente tem muito mais retorno, né, de venda, comércio, enfim, tudo acaba virando comércio no final das contas, né? Bom, seguindo aqui a matéria. Para o casamento de Peter e Harriet, Natasha naturalmente usou um de seus próprios modelos, um vestido longo azul celeste com estampa e mangas bufantes. Eles adoram essas mangas bufantes aqui. Não sei, eu não gosto. Eu particularmente não gosto, né? Mas é real, sempre tem muito desse modelito aqui. Ah, esse modelito que a Natasha usou, inclusive, é o mesmo modelito usado por Kate em uma partida de polo em 2023. Olha só, mesmo modelito. Então, conhece aquela frase? Não é a roupa que veste a gente, e é a gente que veste a roupa? É aquilo, né? Se colocar um rolo de papel higiênico em volta da Kate, ela vai ficar bem. O mesmo modelito em outra pessoa, talvez nem sempre fique tão bem. Não que a Natasha não tenha ficado bonita, mas são dois caimentos completamente diferentes. Concordam ou discordam? Concorda ou sem corda? Assim como William e Kate, Rupert e Natasha têm 3 filhos: a Georgia, nascida em 2015, Sienna, nascida em 2017, e India Grace Albertine, nascida em 2020. Após o nascimento da terceira filha, Natasha disse à revista Hello, na época, abre aspas, eu mesma sou uma de 3 irmãos. Definitivamente acho que 3 é o suficiente e Rupert concordaria. Mas quem sabe? É uma bênção poder ter 3. Fecha aspas. E fim da matéria. Eu achei agora, né, procurando aqui, uma matéria de um International The News. Nunca ouvi falar antes, tá? Mas tem uma matéria que fala assim, ó. Conheça o primeiro amor de Kate Middleton e seus ex-namorados antes do romance com o príncipe William. Então vamos ver quem foram os ex-namorados de Kate. Ó, que fique claro, hein? Julgamento nenhum. Tipo, nossa, olha como a Kate namorou. Que bom que ela pôde namorar. Que bom que uma jovem pode namorar. Eu, se tivesse uma filha, cara, eu falaria assim, namora, mas namora muito mesmo, sabe? A não ser que você tenha muita certeza absoluta, mas muita certeza absoluta que não, é isso que eu quero, é o amor da minha vida, eu quero, mas ó, filhote, o negócio é o seguinte, né? Você tem a liberdade aí pra namorar. Se cuide, né? Se cuide. Mas você tem a liberdade. Se você não quiser ficar com um, né? Tente namorar com o outro, não sei o quê. O duro é quando você não tem essa liberdade. Você vai namorar com um, depois você quer namorar com outro, depois com o outro, porque você tá tentando achar uma pessoa certa, e daí você já é chamada de várias coisas, e nem sempre dentro de casa tem, né? Esse apoio e essa segurança, porque, tipo, já começa, né? Nossa, que passa na mão de todo mundo e não sei o que. Pô, mas se fosse homem, não, se fosse homem, isso é normal, isso é tranquilo, mas mulher não, né? A mulher tem que
tem que se dar o valor. Ai, gente, vamos em frente, vamos lá. Conhece o primeiro amor de Kate Middleton e seus ex-namorados antes do romance com o príncipe William. Kate Middleton e o príncipe William se conheceram enquanto estudavam em St. Andrews, na Escócia. Antes de se comprometer com uma vida real opulenta, porém restritiva ao lado do príncipe William, Kate Middleton teve relacionamentos com vários homens ao longo de sua vida. Bem ou mal, se você não gosta da Camila, não interessa. Tem que entender e dar o braço a torcer que era a mulher que o Charles amava de verdade, só que ela tinha vários namorados, como a Kate Middleton. Só que na época, né, que eles estavam na universidade, já, né, anos 2000, então as coisas mudaram. Então, Kate acha que foi o William o primeiro namorado, o primeiro homem, o primeiro relacionamento dela. Não, obviamente que não. Mas no caso de quem teria que casar com o príncipe Charles, tinha que ser virgin, né? Tinha que ser alguém como a princesa Diana, que tinha 19 aninhos. E tinha que ser, ó, né? Donzela. Ele, ninguém se importa, mas ela, a mulher que casasse com o rei, tinha que ser donzela. Ai, ai, ai. Então é isso, se fosse uma geração atrás, a Kate não iria casar com o William, não seria permitido. Assim como o príncipe de Gales, o príncipe William, a princesa também teve um número bom de ex-namorados, que conquistaram seu coração muito antes de o primeiro finalmente colocar um anel de noivado em seu dedo. Confira a lista de ex-parceiros da princesa de Gales desde a época da faculdade. Gente, ó, tô lendo a matéria, mas eu não me responsabilizo, tá? Porque, tipo, nunca ouvi falar desse The News. William Marks, olha, casou, já pensou? Seria Kate Marks? Ô, companheira. Kate e William tiveram um relacionamento, William também, só que é Willem. W-I-L-L-E-M. William, sei lá. Kate e William tiveram um relacionamento amoroso durante a faculdade em Marlborough. Sei lá como que é o nome, acho que é isso. Poucos anos antes da princesa se mudar para a Escócia, onde acabou conhecendo seu atual marido. Suas amigas descreveram Marx como o seu primeiro grande amor. De acordo com informações, ele trabalha como jornalista para a CNBC em Londres. Aí depois vem o Rupert Finch, sobre o vídeo, né, de hoje. Após se mudar para a Escócia para cursar o ensino superior, Kate acabou namorando Rupert Finch, um colega da universidade. O casal namorou por apenas cerca de 1 ano e, segundo fontes, a futura rainha manteve amizade com o príncipe William durante esse período. Abre aspas de alguma fonte, não sei, não diz aqui. Então, alguém diz, na verdade, Kate tinha outro namorado quando chegou em St. Andrews, Rupert Finch, que, segundo todos os relatos, era um bom homem. O príncipe William demonstrou um certo interesse na Kate, mas acho que Kate ainda estava se fazendo de difícil. Ele não tinha muita certeza se ela estava interessada, fecha aspas. Desde que se casou com a Lady Natasha Rufus Isaacs em 2013, Finch trabalha atualmente como advogado. Next, próximo, Henrique Ropner. Acho que é isso. Embora mágico, o relacionamento de William e Kate não foi isento de dificuldades. O casal terminou o namoro 2 vezes durante os anos que passaram juntos. 2 vezes? Eu não sabia que eles tinham terminado 2 vezes. Eu sabia de uma vez. Eles terminaram o namoro, eles namoraram e nesse meio tempo eles deram um tempo. 2 vezes? Eu não sabia. Apesar dos breves períodos, Kate aproveitou ao máximo. Segundo relatos, ela namorou um homem rico chamado Henry Ropner nessa época. E aí acabou. 1, 2, 3, só 3. Ai, meu Deus. Não é tanto assim também, né? Vamos combinar. Mas eu apostaria que o William teve muito mais do que 3 ex-namoradas. Você apostaria também? Gente, eu achei, não vou falar
das ex-namoradas do William, mas eu achei uma matéria de uma revista chamada Brides, né, Noivas. E aí eu achei interessante, é uma matéria de 2025 e diz o seguinte: a lista de convidados do casamento do príncipe William e Kate teve algumas inclusões surpreendentes. Veja por que eles convidaram sete de seus ex-parceiros. 7. Então, se 3 são da Kate, 4 são dele. Lógico que ele teve mais namorados. Acho que é isso, vamos ver. Vamos ler essa matéria? Elaborar a lista de convidados pode ser uma das partes mais estressantes do planejamento de um casamento. Verdade. Verdade, principalmente quando você não tem o budget, né? Mas então, tá. Independentemente de ser uma reunião íntima ou de uma grande festa, decidir quem receberá ou não um convite pode ser uma tarefa que gera muita ansiedade. No entanto, ao lidar com essa importante tarefa, geralmente há alguns grupos que você evita incluir na lista, como ex-namorados e ex-namoradas. Mas esse não foi o caso do príncipe William e de Kate Middleton, e em seu casamento em 2011. Segundo o Daily Mail, o casal convidou ex-namorados e ex-namoradas para a cerimônia. Será que ficaram tudo na mesma mesa? Já pensou? Será que essas ex-namoradas não poderiam encontrar esses ex-namorados e de repente dar um match? William e Kate se casaram em 29 de abril de 2011 na Abadia de Westminster, diante de aproximadamente 1.900 convidados. 1.900 convidados. Entre os presentes na igreja estavam 4 ex-parceiras de William: Isabela. Eu vou falar só o primeiro nome, tá? Porque esse povo da aristocracia tem 300 mil nomes. A Isabela, a Arabella, a Rose e a Jeca. A mulher é Jeca, gente. Juro por tudo que é mais sagrado. Jeca Craig. Embora muitos detalhes sobre esses relacionamentos anteriores sejam desconhecidos, sabemos quando o príncipe William se envolveu com cada uma dessas mulheres. A Rose Farquhar, sei lá, a Rose e o William namoraram em 2000, no ano 2000, logo após a formatura dele em Eton College. Ela foi a sua primeira namorada e é descrita por muitos como seu primeiro amor. Antes de ir para a Escócia, para a universidade, William começou um relacionamento com a Arabella, tá? Musgrave, que conhecia desde a infância. Então deve ser tudo da aristocracia, tá, gente? Deve ser tudo podre de rico. A Jeca Craig, que eles só estão falando aqui o sobrenome, então eu tô tendo que ver como que é o nome da pessoa. Craig também foi uma amiga próxima de William ao longo da sua vida. E os dois eram uns Jeca, não. E os dois se envolveram durante o ano sabático do príncipe. O que é esse ano sabático? O ano sabático, o que é? É o gap year, acho que eles querem dizer aqui, que tá na tradução, tá? Antes de você entrar mesmo para a universidade, você tira um ano para pensar na vida, para, sabe, tipo assim, então não existe muito mais isso porque tá tudo em crise, né? Mas quem é rico faz esse ano sabático, esse gap year, que é um ano para você, né, dar um break para daí começar a universidade de vez. Logo após começar a estudar na Universidade de St. Andrews em 2001, William conheceu Kate. Eles começaram a namorar oficialmente em 2002. No entanto, o casal teria dado um tempo no relacionamento em 2004. E o William foi visto, então, com a Isabela. Eu vou tentar escrever aqui embaixo, tá bom? Gente, eu não vou falar o nome dela, não. Então, nesse break, ele foi lá e começou a namorar com ela. Com essa Isabela, olha ela. Não foi apenas o príncipe que convidou suas ex-namoradas. William, você quer convidar suas ex? Então, espere e coloque aí os meus também. Não foi apenas o príncipe que convidou suas ex-namoradas para o casamento do casal. Kate também convidou, segundo o Daily Mail, tá? O jornal noticiou que Rupert Vint, com quem ela namorou no início de sua trajetória em St. Andrews, e William Marks, com quem ela teve um relacionamento antes de ir para a universidade. Eles estavam presentes.
No entanto, parece que um de seus ex-namorados pode ter ficado de fora da lista de convidados. Não há informações de que Henry Ropner, com quem Kate teve um relacionamento durante sua separação de William em 2007, tenha comparecido ao casamento real em 2011. No entanto, pode não ter sido desejo ou decisão do casal que os seus ex-parceiros estivessem presentes no casamento. Em vez disso, devido aos laços familiares de cada um deles, a tradição pode ter exigido. Lembra que eu falei sempre que esse povo todo da aristocracia, eles são muito, né, eles se relacionam entre eles, né? Sim, então eles estão lá mais fazendo o quê? O papel da tradição, que é o que eles falam aqui, né? Então, devido aos laços familiares de cada um deles, a tradição pode ter exigido que recebessem um convite de acordo com a publicação. Abre aspas, os círculos sociais da família real são pequenos e para o bem ou para o mal, espera-se que os ex-parceiros se deem bem nessa sociedade, relatou o Daily Mail. Ou finjam que se dão bem, pelo menos. Perfeito. Então tá, agora entendido, né? E é bem isso mesmo. Eles sempre estão assim, acima do bem e do mal, e estão lá convivendo no mesmo círculo, né? High society, né? Como se nada tivesse acontecendo, ninguém fala de ninguém e vida que segue. Isso aí. E aí, gostou do vídeo? Gostou das curiosidades? Bom, eu espero então que você tenha gostado desse vídeo. Eu espero que você esteja tranquila se estiver sozinha nesse Dia dos Namorados, porque antes só do que mal acompanhada. E hoje eu vi uma frase tão engraçada. Lembre-se, Dia dos Namorados são só 24 horas agora para você ter um namorado bosta. Você vai ter que ficar um ano inteiro com essa desgraça, com essa desgrama. Quer me dar um presente no Dia dos Namorados? Eu aceito. Quer dar um joinha no vídeo? Não esquece de dar um joinha. Se quiser dar um hype, então, uhul! Ganhei o Dia dos Namorados. Espero que você esteja bem dentro do possível. E é isso, gente. Se for para chorar, que seja de rir. E então, nos vemos no próximo vídeo, combinado? Beijo, beijo, beijo e tchau!